Irmãos amados, vamos ler aos Colossenses, no capítulo 1. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo, vamos ler do 24 até o 29. Aos Colossenses, capítulo 1, verso 24 até o 29. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Que Deus possa falar maravilhosamente nesta noite aqui. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler então Colossenses 1, verso 24 a seguir. Diz assim o apóstolo São Paulo: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amém. Senhor da glória, precisamos do Senhor agora, meu Deus. Carecemos da tua interferência, Senhor, porque nada temos, Senhor. Dependemos unicamente do Espírito Santo do Senhor. Ó, meu Deus, eu me coloco nas tuas mãos, meu Deus, juntamente com todos aqui, ó Pai. E aonde chegar esta humilde gravação, meu Deus, possa o Senhor ir na frente, ó meu Deus, tocando em cada coração. É o que nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus por mais um dia, mais um domingo que o Senhor permite nós estarmos servindo a Ele, vivos, já em 2022, né? Antigamente diziam, 2000 não chegará. Chegou e passou. Já em 2022, meu pai nunca imaginava que chegaria esse tempo todo. E aqui estamos, e nós passando, e vem outra geração, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém. Diz que o céu envelhecerá como uma folha se envelhece, tudo a terra envelhecerá, mas a palavra do Senhor, ela nunca envelhece, ela é nova toda manhã. Ainda esses versos que lemos, amanhã, se você ler, você aprende algo melhor nele. Se você começar a mexer, você aprende, você sai, você trabalha, você fala com alguém. Se depois de um tempo você voltar a meditar, você aprende mais coisa nele. Porque Deus nunca se esgota de se revelar a nós. Ninguém diga, eu tenho toda a revelação. Limitou Deus. Deus não tem limite. Eu tenho, você tem o suficiente da sua revelação. Muito grande. Outro talvez maior, mas Deus é mais que aquilo ainda. Outro talvez a revelação dele chega até lá em cima, mas Deus é mais ainda. Busque a Deus com humildade, como diz a Bíblia.
a Bíblia diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Amém. Que a todos dá. Deus dá a quem? A todos. Você tem sabedoria? Salomão um dia pediu a Deus sabedoria, porque foi lhe dado oportunidade de pedir algo a Deus. Deus lhe deu esta oportunidade. Fosse eu, você, hoje, se Deus te desse uma oportunidade, peça o que quiseres, agora e será feito. A irmã Hati pediu a coisa certa na casa dela, a salvação dos 2 filhos dela. Então, talvez o homem sem revelação pediria um saco cheio de ouro, um caminhão de dinheiro. Pega fogo no dinheiro e acaba tudo. Mas Salomão pediu sabedoria. Sabedoria para estar entre os santos. Sabedoria para se expressar. Sabedoria para adorar a Deus. Sabedoria para falar com o Senhor. Porque às vezes não sabemos nem se achegar a Deus. Muitas vezes não sabemos. E a Bíblia ensina chegarmos a Ele com inteira certeza de fé. E ninguém chega a Deus sem fé. Porque você chega ao prefeito, chega ao governo, ao homem, a um ministro, a um missionário, com seus pés você chega nele. Se esforçando e chega até ele. Mas a Deus, você pode ir na maior catedral do Brasil, ou vai para dentro das matas mais longínquas das selvas, você vai estar como se estivesse dentro do seu quarto ou no seu trabalho. Se você quer se achegar a Deus, esqueça de tudo, onde você está. E começa a fé a trabalhar dentro de você. E você apalpa e sente Deus em qualquer lugar. Então isso é fé, porque sem fé não se chega a Ele. Aos outros meios se chega pelo transporte, se chega pela imaginação, se chega pelo avião ou pelas pernas. A Deus pela fé. Se não tem fé, não vê Deus, não conhece a Deus. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar ainda. Porque o homem pode estudar a mensagem, a Bíblia, as Escrituras, teologia. Se o Espírito Santo não lhe quiser revelar, ele não aprende. Ele se torna um teólogo, mas não tem revelação. E precisamos de revelação. A revelação diz que nesse fundamento inabalável que é a revelação, triunfa em marcha a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus está edificada na revelação. Não é sobre um homem, nem sobre um bispo, nem sobre um arcebispo, mas na revelação no seu coração. Amém. Deus revela para você que Ele é o seu Salvador. Amém. E Ele te coloca no reino dEle. Você nasce de novo, é batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você entrou para o reino de Deus. Você entrou. E você tem que caminhar dentro do reino. Porque a caminhada é longa também. Tudo que se faz tem a consequência. Casa hoje. Casou, que bom, alegria. Que alegria, mas viver depois. E viver depois. Foi tão bom quando casou, mas e viver? Aceitei Jesus com alegria. Hoje eu estou chorando porque eu não dou mais conta. Precisa aceitar e caminhar. Sair do Egito foi fácil. Difícil foi chegar na terra prometida. Porque daquela multidão, a maioria... Sabemos nós porque demoraram chegar. Demoraram 40 anos. E nessa grande jornada, essa demora simboliza para nós
tudo aos fracassos nossos aqui, que temos como irmãos na fé. Temos muitos fracassos. Uns vão morrendo logo ali, outros vão morrendo mais lá na frente, outros vão reclamando. Quando eu não era crente, a coisa era melhor para mim. Quando eu era da denominação tal, a coisa era melhor para mim. Quando estávamos no Egito, tinha alimento, tinha sepultura no Egito, né? De 2 milhões, sabemos nós que 2 chegou à terra prometida. E nossa meta é chegar ao novo céu e à nova terra. Essa é a sua meta. A sua meta não é ser simplesmente um bom homem aqui. É bom ser um bom homem, uma boa mulher, uma boa pessoa. É muito bom isso. Mas a sua meta maior é chegar ao novo céu e à nova terra e habitar para sempre. Amém. Viver para sempre. E isso você só consegue por meio de Jesus Cristo. Ninguém te dá essa vida eterna, porque a vida eterna é Ele. Ele é a vida eterna. E Ele você só aceita por fé. Você nunca vê Jesus. Nunca verá assim. Sempre vai ver alguém pregando. Sempre vai ler nas Escrituras. Sempre vai ouvir mensagem. Mas aquele homem que andou 3 anos e meio na terra, que os homens cuspiram nele, empurraram para lá e tudo mais, se andasse aqui hoje, seria simplesmente mais um homem, mais um ministro. Simplesmente. Mas você sabendo que Ele quer te conhecer e você precisa conhecer Ele por revelação, deixa a revelação entrar. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examine as Escrituras. Cada vez que examinar não é como ler um jornal. Jornal se lê para saber a notícia. Examinar o médico vai no médico examinar você. Ele vai te examinar o seu braço. Tem uma dor que fica localizada em tal lugar, mas o médico apalpa, parece que a dor corre de lugar. Ele vai saber que a dor não está ali. A dor só corresponde ali. Isso é examinar. Você vê de assim, vê 3 deuses, vê 3 pessoas. Examine as Escrituras, que Ele e o Pai é um. Você começa a examinar. Você vê 3, Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, e o médico, o cirurgião, o Espírito Santo começa a mostrar, a abrir os seus olhos, e você vê que os 3 são um. Vamos meditar aqui, nessa humilde passagem, que Paulo dizia que ele sofria o resto das aflições de Cristo, pelo corpo que é a igreja. E ainda diz, o mistério que esteve oculto durante todos os séculos e em todas as gerações do passado, e que agora foi manifesto aos santos. O mistério que esteve oculto naqueles dias, e que naqueles dias havia sido manifesto aos santos. Havia acontecido bem recentemente 2 coisas muito grandes nesta época. 2 coisas haviam acontecido. A primeira coisa era a morte de Jesus Cristo e a ascensão dele. Uma das grandes coisas, cumprindo-se o Velho Testamento. E outra grande coisa que havia acontecido no dia de Pentecostes. Havia acontecido. E Paulo depois, ele só conhece Jesus Cristo depois do Pentecostes. Paulo não conhece Jesus Cristo antes do Pentecostes. Pedro andou com Jesus Cristo naturalmente. João andou com Jesus Cristo
naturalmente. O de Tiago andou, outros andaram, mas só conheceram Jesus Cristo realmente depois do Pentecostes. E nós também só conhecemos Jesus Cristo depois do Pentecostes. E aí Paulo diz: o mistério que esteve oculto desde os séculos, todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, esse é o mistério, que é Cristo em vós. Amém? Amém. Qual o mistério? Cristo em vós. Nunca pôde isso. Judeu mataram Jesus porque dizia ser o Filho de Deus. Não apenas por isso, mas isso era uma das causas que eles odiavam Jesus, porque ele dizia que era Filho de Deus que desceu do céu. Mas agora, Cristo nas pessoas, Deus nas pessoas, o judeu sempre olhou Deus como no tanque de Betesda. O judeu sempre olhou Deus e era assim. Deus a milhões de anos-luz de distância deles. Sempre foi assim. Mas quando esse Deus desce em carne na terra, e esse Deus está em carne na terra, falando com as pessoas, era demais para eles. Mas quando esse homem dá a sua vida, porque ele diz: ninguém vai tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Não é que mataram ele porque que dó de Jesus matar, ele mesmo deu sua vida. Graças a Deus que ele deu sua vida, não é? Então, quando ele dá a sua vida na cruz, ele vem agora em espírito habitar. Vem habitar. E agora esse era o mistério que estava oculto desde os tempos passados, que era Cristo em vós. Amém? Amém. E Cristo não, porque era Cristo sobre eles antes, Deus sobre eles. Quando veio Jesus, era Deus conosco na terra. Quando vem o Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, é Deus em nós. Deus em nós é o mistério. Acabou o mistério dessa parte. Porque agora, além de Deus em mim, além de Deus em você, não vai ter mais Deus em alguém mais. É Deus em você. O Espírito Santo em você. E nisso eu vou falar esta noite. Nisso eu quero ler também. Ainda vou encerrar. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Você diz: Jesus Cristo é só um homem. Como perfeito em Jesus Cristo? Jesus Cristo é a água da vida. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o líder. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para isto também Paulo dizia: trabalho. E nós cristãos trabalhamos também, porque é uma luta servir a Deus de verdade. É uma luta você estar satisfeito, assentado em lugar celestial. O mundo quer dizer, Satanás quer dizer para você que você não está sentado em lugares celestiais. Que você precisa conhecer a teologia dos gregos para estar em lugar celestial. Satanás quer dizer para você que você precisa conhecer outros homens. Cacou Filipe, fulano de tal, para você estar em lugar celestial. Eva estava dentro do jardim que Deus fez. E dentro do jardim que Deus fez, era um lugar perfeito.
onde não tinha morte, nem velhice, nem pecado, nem maldade, nem promiscuidade, nem mentira, nem nada ruim. Simplesmente estava lá dentro. Mas desejou algo mais. Algo mais. Venha, tem algo mais para saber. Não, Cristo em mim. Esse é o mistério que estava oculto. Cristo em mim. Cristo em você. Na mensagem à estatura, o irmão Brana diz: mostre ao mundo, mostre em sua fé virtude. Você não está mostrando que Cristo está em você? Mostre em sua fé virtude. Não apenas dizer, mostre em sua fé Deus. Mostre em seus atos Deus. Mostre em sua vida Deus. Mostre nos seus negócios Deus. Amém. E Satanás vai ter que respeitar. Ele tem que respeitar. Chega a hora que Satanás perde o respeito por você e por mim. Muitas vezes ele perde o respeito. Mas quando nós nos colocamos no Senhor, perdeu por Eva o respeito. E fez o que fez. Mas se ela mantesse atrás da palavra de Deus, nenhum Satanás enganaria ela. Nenhum Satanás enganaria ela. Nem enganará você. Porque o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, habita em você. Então vamos meditar no que eu disse aqui no livro das 7 eras da igreja. Vou começar primeiro aqui mostrando um pouco de Jesus e depois do Espírito Santo. Quando Jesus estava em carne, disse aos discípulos: se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, o Consolador virá a vós. Que quer dizer, se o Espírito não saísse dele, não viria neles. Certo? O Espírito de Judas saiu de Judas e ungiu a falsa igreja também. Poucos depois que Jesus morre, Judas vai e se enforca também. Bem depois, logo depois. E o espírito dele, isso não está narrado, que o espírito dele, mas é real. Irmão Brana fala e vem e batiza a falsa igreja. O espírito de Judas. Quando a verdade sai, a mentira sai atrás. Realmente. Quando o dinheiro verdadeiro sai, o falso sai atrás. Quando a notícia mais importante da última hora saiu, que foi: ele ressuscitou na manhã de Páscoa, ele ressuscitou, a mentira saiu atrás. Disseram: vamos dizer que os discípulos dele veio e roubou o corpo dele, e vamos espalhar essa mentira. Vamos dizer que não ressuscitou. Roubaram o corpo dele da sepultura. Mas a verdade já havia sido relatada primeiro. E a verdade veio em Atos capítulo 2. Aqui começo eu. Que Deus me ajuda. Que Deus venha me ajudar. Página 140. Agora, em Hebreus 1. Observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Deus tem uma imagem. Jesus era a expressa imagem dele. Porque a Bíblia diz: Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quem via ele, via o Pai. E o Pai estava nele. Então vamos lá. Ele era Deus expressando-se a si mesmo como um homem. Como homem a todo homem. Deus se expressando, se mostrando, falando, trabalhando, tendo sede, fome, problemas na terra. Mas há algo mais a notar. Especialmente o versículo 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras,
aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo seu Filho, Jesus. Quero que observe na sua Bíblia, e você verá assim, a palavra deveria ser, falou a nós, não pelos. Então, lê-se corretamente, Deus antigamente falou aos pais, nos profetas, por meio da palavra. Amém? Vamos continuar. Samuel 3:21. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pois pela palavra do Senhor, em 1 João 5:7, o Espírito e a palavra são um. O Espírito Santo e a palavra. Esse Espírito Santo te leva para a palavra. A palavra sem o Espírito fica sem vida. Porque Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida. Jesus revelou o Pai. A palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Seja Deus hoje. Hoje Ele ainda é esta palavra viva. Quando Jesus esteve na terra, Ele disse, Jesus na terra disse, não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, glória. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Puxa, pensa um homem hoje, uma igreja, um eleito guiado desta maneira. Deus que está em mim é quem faz as obras. João 14. Aqui está mais evidente, exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito, habitando interiormente e manifestando-se em palavra e obras. Isto é exatamente o que temos ensinado. Quando a noiva voltar a ser uma noiva, palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Amém? Amém. Quando a noiva voltar a ser uma noiva, palavra, Amém. Quando o que está escrito estiver mesmo escrito em mim e em você, e nós agir pela palavra, ela produzirá o mesmo que Jesus produziu. Oh, que coisa boa, hein? Amém. Vamos mais um pouco. A palavra é Deus, o Espírito é Deus. E terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente. E a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Note, nele estava o Espírito sem medida. Olha que palavra bonita. O Espírito sem medida. Sem limitação. Nele estava o Espírito sem medida. E a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar a palavra. Dizia ele, a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Puxa, quando a noiva chegar a ter esse poder com a palavra e dizer, a palavra que eu digo não é minha, mas do Pai que habita em mim, aí Satanás vai começar a ter medo. Aí Satanás vai começar a respeitar. Porque Satanás só perdeu com Jesus o medo, só foi testar ele no começo do ministério dele. Até ter certeza se ele era mesmo o Cristo. Quando teve certeza,
Quando via de longe, já dizia: vieste nos atormentar antes da hora, Jesus, filho de Davi. Que temos nós contigo? E assim tem que ser com o crente. O crente é luz. Satanás é trevas. O crente é luz. No reino espiritual existe duas coisas. Existe a escuridão e a luz. A escuridão e a luz. Deus vê os seus filhos na luz. Satanás, com os deles, estão em trevas. No reino espiritual. Mas no mundo aqui o sol brilha para todo mundo. O sol brilha, mas pelas obras conhecereis. Pelos frutos conhecereis também. Pode uma fonte boa dar água amarga? Pode um homem que tem amor desejar o mal ao próximo? Pode um homem que diz que ama, uma mulher que ama, guardar rancor e desejar o mal ao próximo? Não pode. Continua. Página 141. Recorde, João Batista não foi só profeta, mas também o mensageiro daqueles dias. Ele foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Oh, que coisa, hein? Cheio do Espírito Santo. Quando estava batizando no Jordão, a palavra de Deus veio a ele, o qual era Jesus. Jesus vai a João, né? A palavra sempre vem aos verdadeiros, aos verdadeiramente cheios do Espírito. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. A palavra sempre vai a você. É essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aleluia! Amém. Para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não recebe o Espírito de verdade. Ora, nós sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Está lá em João 17. Continua. Novamente em João 8. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? O mundo não pode, conforme ele é. O que existe aí fora é dons, é chamamentos, é falar em línguas, essas coisas. Mas o Espírito Santo mesmo conduzindo, mudando a vida, levando para dentro da palavra verdadeira, que era isso que o Espírito Santo faria, vos conduziria em toda a verdade. E isso o mundo não recebe. Assim como o mundo não pode receber Deus, mas recebe bênção de Deus. Recebe muita bênção, todo dia, de Deus, mas o próprio Deus, o mundo não tem como recebê-lo, porque não tem amor. Em João 1 diz, ele estava no mundo, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, eu recebi ele. Você recebeu. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, Jesus. Filhos de Deus. Por isso eu digo, vou dar uma pausa na leitura, quero dizer aqui agora mesmo. Nunca fica triste dizendo, eu estou chegando ao fim da vida. Nunca vamos ter fim. Nunca vamos ter fim. Estou ficando bem velho, logo vou embora. Daqui sim. Mas fim da vida? Satanás sim está chegando ao fim da vida dele com os seus.
com os seus anjos. Mas o que tem vida eterna, a vida eterna não tem fim. Amém. Amém. Como vai ter fim? Estou chegando ao fim, estou me envelhecendo, sim, envelhecendo o corpo. Mas o espírito, a alma é de Deus. Amém. A alma tem a vida eterna. Aleluia. E você no corpo já sabe disso. Então é motivo de alegria. Por que chorar quando alguém partiu? Chorar como se nunca mais vai ver. Vai ainda. Muito breve veremos os santos do Senhor. Muito breve estaremos juntos. Como não? Porque a vida não acabou. Aqui estamos num estado caído, ilhados. Aqui estamos ilhados dentro de uma ilha de pecado. E isso é nosso habitat. Mas o Espírito clama dentro de nós que existe um lugar perfeito. Existe uma terra além do rio, verdadeira. Existe uma terra verdadeira onde não se envelhece, nem morre, nem tem dor no corpo. Amém, Jesus. Como vai morrer? Eu vou para lá. Amém. Eu irei para lá viver. Viver. E esse viver não vai ser mais 50, nem 100, nem 200. Toda a eternidade. Amém. Toda a eternidade. Passa bilhões e bilhões e bilhões de anos e nós vivendo. Amém, Jesus. Alegrem-se, irmãos, nisso. Isso também eu posso dizer, é um dos mistérios que esteve oculto, ora. Por que não? Porque, puxa, eu tenho a vida eterna. Jesus dizia, eu não sou daqui, sou de cima. Você pode dizer, não sou daqui, sou de cima. Amém. Isso é um dos mistérios que Satanás não vai aceitar isso. No tanque de Betesda, eu disse, o homem sempre olha igual no tanque de Betesda. Eis que a vida entra dentro daquele lugar e todos ali estavam esperando um anjo descer para agitar a água, para ser curado. E quando o anjo descia e agitava a água, só o primeiro que era jogado na água era curado. Mas a cura entra pela porta. Jesus entra. A cura está entrando lá dentro do salão, daquele grande, não sei se grande ou pequeno salão. E todos os enfermos, ao invés de olhar para a cura, está olhando que o anjo desça. E a cura está ali. Olhe para Cristo. Mas Jesus chega em um e diz, queres ser curado? Ele diz, Senhor, sempre que o anjo agita a água, antes que me põe na água, outro entra primeiro e ele é curado. E agora ele estava falando com o dono da cura, com a verdadeira cura. Amém, Jesus. Então não busque Deus como se Ele estivesse tão longe de você, que a sua cura está milhões de quilômetros, Ele está do teu lado. Amém, Jesus. Está do teu lado, aceite ela. Se aquele homem não aceitasse, ele não seria curado também. Os outros continuaram na denominação, esperando o anjo, na seita deles, na igreja deles, satisfeitos na igreja deles, com o ensinamento da teologia da igreja deles. Talvez nunca mais foram curados. Muitos morreram, mas a cura entrou ali. Amém. Entrou ali, mas poucos viram. No meio da multidão, um só viu, porque ele falou. No meio da multidão, empurravam ele. Empurravam a vida eterna e a cura. Empurravam o Deus do céu. Mas uma mulher tinha uma necessidade. Ela tinha uma necessidade. Ela dizia, a fé dizia dentro dela, se eu simplesmente tocar na orla do vestido dele, eu serei curado. Amém. Eu serei curada se eu tocar. Se simplesmente eu tocar. E a multidão está indo, e ele vai indo, e a multidão vai indo, apertando ele. Mas ela chega pela fé, e o braço dela talvez quase que nem alcança, mas ela estica e alcança. Só tocou um pouquinho. Quando tocou, Jesus diz, quem me tocou? E os discípulos dizem, Senhor, mestre, a multidão te espreme. E tu diz quem te tocou?
olha quanta gente te tocando, olha quanta gente te adorando, mas existe um que adora em espírito e em verdade. Amém. Esse deve ser você. Amém. Todos estão indo para as suas catedrais com a Bíblia debaixo do braço, mas não no coração. Com a Bíblia debaixo do braço e fazendo o contrário da Bíblia. E quando aquela mulher, os discípulos dizem, mestre, a multidão te aperta. Ele diz, mas alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ora, quando toca em Jesus, sai virtude dele e vem para você. E Jesus não está na grande catedral, ele naquela ocasião estava indo pela rua. E quando ele para e diz, alguém me tocou, a mulher teve até medo. Teve medo, porque achou que ele a repreenderia. Ele disse, a tua fé te salvou. Amém. Tua fé, sem fé não chegaria a ele. Sem fé não chega à vida eterna. Sem fé, o homem sempre busca catedrais, denominações, grande ajuntamento. O profeta diz, volte aos velhos armazéns, volte aos lugares mal iluminados, quando vocês tinham mais de Deus e menos do mundo. É verdade. Dizem, se Deus estivesse ali, aquele grande povo estaria ali. Aquela grande multidão, Deus não está lá, não. Ali está um Deus que não é o Deus da Bíblia. Está um Deus potencialmente ali, mas não o verdadeiro Deus como ele quer trabalhar e operar. Ali está um Deus do mundo, sabe? Mesclado com um pouco de Deus do céu. Um pouco de cada coisa, um pouco de imagem, um pouco de Santo Agostinho, um pouco de não sei quem, um pouco de Deus, e mais um pouco de mulher, mais um pouco do Santo Padre fulano de tal, e mais um pouco de bondade, e mais um pouco de adultério no coração, e mais um pouco de amor, e mais um pouco de língua grande também está lá, e tudo mais. Mas quando o Espírito Santo vem, limpa nós de tudo isso. Amém. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que bebia não bebe mais. A Bíblia diz, ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, todos que amam e cometem a iniquidade, os que se prostituem ficarão de fora. Os homicidas ficarão de fora. E todo que ama e comete o pecado também ficará de fora. E entrarão aqueles que lavaram as suas vestes. Que a minha veste eu não posso lavar, é muito suja. Era. Sabão não limparia, obras boas minhas não limparia, unir-me à igreja não limparia ela, ser membro dali também não limparia, o nascer de novo e lavar minhas vestes no sangue dele, me limpou. Me limpou. Então tem direito à árvore da vida, entrar na cidade pelas portas. Ainda estou encerrando. O Espírito e a palavra são um. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Está quase acabando aí, né? O horário aí. Esse ensinará. Quem ensina todas as coisas? Quem o grande mestre? O Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo em você. Ele é o grande mestre. Amém. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa